primeira questão aqui, uma questão de físico-química, tem um gráfico aqui, a gente já vai entender ela. Então, clorato de potássio, KClO3, ele falou para você quem que é um composto inorgânico constituído pelos íons K+, e clorato, né, ClO3-. Sua curva de solubilidade está representada no gráfico. Então, isso aqui é a curva de solubilidade. É o quanto, ó, coeficiente de solubilidade. É grama de clorato de potássio. Então, quantas gramas? 10, 20, 30, 40 gramas de clorato de potássio que eu posso dissolver em 100 gramas de água. E aí essa solubilidade vai aumentando conforme você aumenta a temperatura. O comportamento é mais comum aí. A maioria dos sais, 99%, conforme você aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Tem sal que diminui a solubilidade quando aumenta a temperatura? Tem, mas é exceção. A maioria aumenta a solubilidade conforme a temperatura do solvente aumenta. O clorato de potássio, né, KClO3, e a sacarose, deu a fórmula aqui da sacarose, reagem no estado sólido, ou seja, estão no estado físico sólido, mistura os dois no estado sólido, formando gás de óxido de carbono, ó, CO2 não precisava, mas ele deu, água no estado gasoso, então CO2 e água no estado gasoso, e cloreto de potássio, KCl, no estado sólido. Deu a fórmula de todo mundo, deu estado físico. Deu o nome do grupo da classificação periódica, né? Então deu o nome do grupo da tabela periódica, a qual pertence o elemento metálico que constitui o clorato de potássio. Então ele quer o nome da família do potássio, né? Nome do grupo, nome da família do potássio. E a família é um A, metais alcalinos, a gente já vai colocar aí. Apresente o número de nêutrons do isótopo cloro 35. Então, nome na família, oh meu Deus, nome da família na tabela periódica, né? Então, ali ligação química, tabela periódica, e calcular o número de nêutrons do cloro 35, contar o número de prótons, nêutrons e elétrons, também ali ligação química. Beleza. B, né? Tá cortando aqui o pedacinho, mas vamos lá. B, represente a equação balanceada da reação entre clorato de potássio e sacarose, que ele falou, descreveu tudo aqui. Então, química básica, equações de reações. Só escrever e balancear a equação a partir do que ele te deu. Ele te deu tudo. Segunda parte, calcule a massa de clorato de potássio que se cristaliza a partir de uma solução saturada de 500 gramas de água a 70 graus. Esfriada e mantida, aqui não sei se dá para você ler, esfriada e mantida, aqui ó, tá escrito, a temperatura de 10 graus Celsius. Então, beleza. No item A, a tabela tá aqui, né? Eu já vou comentar. E aqui no item B, equação balanceada e o quanto que cristaliza, o quanto que precipita de clorato de potássio. Por isso que é importante fazer questões da VUNESP, se você está estudando FAMEMA, Santa Casa, VUNESP, que são questões muito parecidas e a prova, a banca da VUNESP, gosta muito de coeficiente de solubilidade. Por exemplo, essa questão aqui ó, da Santa Casa 2023, coisas muito parecidas, gráfico muito parecido, mesma substância, e aí você está sempre fazendo questões, fica tranquilo, você está fazendo uma coisa que você já fez antes. Agora, você nunca fez, aí você tem que estudar com calma. Beleza. Essa parte aqui do cálculo do B, a gente faz no espaço de resposta já já. No item A, isso daqui, ó, a gente vai ter que colocar essa reação e falar a família do potássio, que eu coloquei aqui a tabela e destaquei o potássio que está aqui na primeira coluna, no primeiro grupo, na primeira família, metais alcalinos 1A. Vou explicar já o B, e aí a gente coloca na resposta depois as contas, né? Ele falou, ó, solução saturada a 70 graus. Solução saturada, o que você faz? Ó, então vamos voltar aqui. 70 graus sobe a temperatura, ó. A 70 graus bate nesse ponto. Você tem 30 gramas de clorato de potássio que podem ser dissolvidos em 100 gramas de água para você formar aquela solução saturada. O que você pode fazer aqui? É o máximo de clorato que você consegue dissolver em 100 gramas de água. Então, qualquer ponto em cima dessa curva é uma solução saturada, beleza? Então, a solução saturada tem o máximo de sal possível dissolvido, mas não formou sólido nenhum ainda. Então, a 70 graus, se eu tiver, por exemplo, 100 gramas de água, eu consigo dissolver
nessas 100 gramas de água aqui, né, que vai dar mais ou menos 100 mililitros, mas tá em grama o gráfico, eu consigo dissolver 30 gramas de KClO3. E a 10 graus Celsius, aí a gente faz a mesma coisa. 10 graus, ó, a 10 graus você consegue dissolver 5 gramas. Então, se antes você tinha 30 dissolvido a 70 graus e você esfriou de 70 para 10 graus e agora o máximo que tá para dissolver é 5, essa diferença entre 30 e 25, desculpa, entre 30 e 5, essa diferença é 25. Esse 25, que é a diferença entre o quanto que dissolvia a 70 e o quanto que dissolve a 10, essa diferença é 25 gramas para cada 100 gramas de água que vai ser formado aqui. Só que eu tenho 100 gramas de água? Não. Ele tem 500 gramas de água. Aí vai ter que fazer uma continha que a gente coloca já na resposta. Essa daqui, esse líquido também é uma solução saturada. Só que é uma solução saturada com precipitado. Porque nesse líquido tem o máximo possível para ser dissolvido, que é o quê? 5 gramas de clorato de potássio em 100 gramas de água. Então vamos supor que aqui eu tenho 100 gramas de água e aqui eu tenho 100 gramas de água. A 70 graus em 100 gramas de água eu consigo dissolver 30. A 10 graus eu não consigo mais dissolver 30. Só dissolvo 5. Esses 25 que eu não consigo dissolver mais vai para o fundo. Mas a solução tem o máximo dissolvido possível. Ela tá o mais concentrada possível ali. Ela tá saturada, só que você tem um sólido no fundo. E a gente chama isso de solução saturada com precipitado. Qual que é a solução que não está saturada? É a solução insaturada. Então, por exemplo, eu peguei uma solução de 100 gramas de água e joguei só um pouquinho de clorato de potássio, por exemplo, 1 grama. Coloquei 1 grama, mas eu ainda posso dissolver muito mais. Essa é a solução insaturada. Beleza? A gente está comentando tudo aqui, aí a gente vai para a resposta agora, para ver como que ficou. Então, item A é tabela periódica e nome da família. O elemento potássio, K, pertence ao grupo 1, né, grupo 1A, família dos alcalinos. 1A, alcalinos, a família 2A, né, grupo 2 é os alcalinos terrosos, que não tem nada a ver com o que ele pediu aqui, é só para você diferenciar. 1A, família dos alcalinos. Beleza. Calcular o número de nêutrons do cloro 35. Aí você olha lá na tabela periódica e você vê que o cloro tem um número atômico, ele é o elemento na posição número 17. Então ele é o cloro, ele tem número atômico 17, isso que a gente pegou lá da tabela, e é o isótopo 35. A gente fala isótopo 35 porque quando a gente fala oxigênio 16, oxigênio 18, quando a gente está falando oxigênio 16, oxigênio 18, quando a gente fala isótopo e um número, esse número é a massa, tudo bem? Então, oxigênio 18, a massa do oxigênio é 18, é o isótopo com massa 18. Cloro 35, é o cloro com massa 35, e o número atômico está na tabela, todo cloro tem número atômico 17, que é o que está lá na tabela. Beleza, a gente tem o cloro 35, tem o número D, a gente já vai preencher. Se o número atômico que está na tabela é 17, é porque ele tem 17 prótons. Então, todo elemento químico com 17 prótons é um cloro. O cloro tem o número atômico 17, tem 17 prótons. E aí, o 35, que é a massa, o que é? A massa, que é esse número de cima, é o número de prótons, P, mais o número de nêutrons. Se eu sei que tem 17 prótons, então 35 é igual a 17 prótons mais N nêutrons. N tem que ser 18, então o cloro 35 tem 18 nêutrons, circulei, pois a barrinha fechou. Beleza? Qualquer dúvida, tô aí. Beleza. B. Represente a equação balanceada entre o clorato de potássio e a sacarose. Então vamos lá, ó. Sacarose tá aqui, C12H22O11 no estado sólido, porque ele falou estado físico sólido. Reage com clorato de potássio, que ele deu também a fórmula lá no começo do texto, né, que ele só escreveu clorato de potássio para não ficar repetindo, mas no começo do texto ele deu, que é KClO3 também sólido. E aí forma gás, Gás carbônico, água gasosa e KCl, cloreto de potássio sólido. Ganhei pontinho aqui? Já ganhei, mas eu tenho que colocar ela balanceada. Como que a gente faz o balanceamento? Pega a substância com maior quantidade e maior diversidade de átomos e coloca o número 1 na frente. Aqui só tem 2 elementos, aqui só tem 2 elementos, hidrogênio e oxigênio.
Aqui só tem 2 elementos, K e Cl. Aqui tem 3, KClO. E aqui tem 3, CHIO. Só que aqui tem 3 e olha o tanto de átomos que tem. E aqui tem 3 e tem 3 oxigênios, 1 cloro e 1 potássio. Então aqui tem 5 átomos e aqui tem muitos átomos. Então eu faço desse jeito, eu pego a substância com maior quantidade e maior variedade e taco 1. E aí eu vou balanceando o resto a partir desse. Açúcar, né, uma sacarose, eu tenho 12 carbonos. Se eu tenho 12 carbonos, e a única substância aqui nos produtos com carbono é CO2, eu vou ter que ter 12 CO2 para ter 12 carbonos, beleza? Eu tenho 22 hidrogênios, né, porque é 1 multiplicando 22, eu tenho 22 hidrogênios, e aqui é a única substância nos produtos com hidrogênio, então eu tenho que ter 11 águas, porque 11 vezes 2 dá 22 hidrogênios. Balanceei o carbono, balanceei o hidrogênio. Agora, eu posso balancear o potássio direto? Não, vamos. O oxigênio tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então, a soma dos oxigênios no reagente tem que ser igual à quantidade total de oxigênios nos produtos. Eu já tenho a quantidade total de oxigênios nos produtos? Já. Tenho 12 vezes 2, dá 24 oxigênios, mais 11 oxigênios, tudo bem? Então, 12 vezes 2, aqui tem 24 oxigênios, mais 11. Só que aqui já tem 11. Então, se aqui já tem 11, aqui vai ter que ter um número aqui na frente e multiplicado por esse 3 dê 24 oxigênios. Por quê? Aqui é 24 mais 11, aqui vai ter que ter 24 mais 11. E número vezes 3 vai dar 24, 8. Então, 8 vezes 3, 24 oxigênios, mais 11, 24 oxigênios mais 11. 24 mais 10, 34, mais 1, 35. Então, eu tenho 35 oxigênios nos reagentes, 35 nos produtos. Agora, balancei o carbono, balancei o hidrogênio, balancei o oxigênio. Eu tenho 8 potássio, eu vou colocar um 8 aqui, para eu ter 8 potássio. Coloquei o 8, também vai ter 8 cloro, tudo balanceado bonitinho, circulou, fechou. Química básica, balanceamento de reações. Eu tenho uma playlist no meu canal de química básica com 50 aulas. Se você quiser aprender balanceamento de reações, separação de misturas, dá uma olhada, tem lá na parte pela teoria, para você estudar química básica, que você aprende de balanceamento. Beleza? E agora, calcular a massa do clorato de potássio que cristaliza. Então, a gente tem que o coeficiente de solubilidade é 30 gramas de clorato de potássio em 100 gramas de água a 70 e 5 a 10 graus. Então, é 30 a 70 graus. Então, é 30 a 70 graus e 5 a 10 graus. E a diferença dá 25. Isso é grama de clorato para 100 gramas de água. Vamos lá para a resposta agora. Cálculo da quantidade de clorato de potássio dissolvido. Eu não tenho 100 gramas de água. Eu tenho 500 gramas de água, porque é o que está no enunciado. Olha aqui, 500 gramas, 500 G. Então, a gente vai ter que começar a nossa conta com 500 gramas de água. Essa é a minha quantidade de solvente. Vou calcular quanto que está dissolvido a 70 graus primeiro. Então, o coeficiente de solubilidade a 70 graus é 30 para 100. 30 gramas de clorato para 100 gramas de água. Corta grama de água. 500 dividido por 100 dá 5. 5 vezes 30, 150. Então, a 70 graus dissolveu 150 gramas de clorato de potássio. Agora eu vou descobrir quanto que dissolve a 10 graus. Faço a mesma coisa. 500 gramas de água, uso o coeficiente de solubilidade, que é 5 gramas de clorato por 100 gramas de água, coeficiente de solubilidade a 10 gramas. A solubilidade diminuiu. 500 dividido por 100 é 5. 5 vezes 5, 25. Então, ele saiu de 150 gramas dissolvidos para 25. Essa diferença de 125 foi quanto que precipitou. Como que eu coloco isso? Aí eu coloco aqui B ainda. Então, é tudo B. B, equação. B, cálculo da quantidade dissolvido. B, cálculo da quantidade de potássio que cristalizou, que precipitou, que foi ao fundo. A massa cristalizada é a massa dissolvida a quente
menos a massa dissolvido a frio, que é a diferença. Antes solubilizava 150, agora solubiliza 25. Essa diferença de massa dissolvida a quente com a frio dá a massa cristalizada, dá a massa precipitada. Então, 150 menos 25 igual a 125. Massa cristalizada, 125 gramas. Circulou, fechou. Ganhamos nossos pontinhos, ó. Maravilha. Assustei aqui minha gatinha pulou no chão. Beleza. Tranquilo? Vamos dar uma afastada aqui. Qualquer coisa, né? Dá um toque, comenta que assim que possível eu respondo. Não se esquece de se inscrever no vídeo. Então essa daqui, ó, é a curva de solubilidade, é o coeficiente de solubilidade. Pontos abaixo está insaturado, pontos em cima da curva é solução saturada. Quando eu resfrio, essa diferença é o quanto precipitou. Beleza? Vamos para o próximo? Segunda questão.